Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu vou deixar um versículo aqui para a meditação dos irmãos, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós vamos fazer uma oração agora para agradecer ao nosso Deus. Grandioso Deus, nesse momento, Pai amado, queremos te agradecer, Pai amado. Por mais uma vez, Senhor Jesus, está falando em teu nome, Pai amado, que você esteja abençoando nossa família, Pai amado. Que nós possamos ser abençoados por ti, Pai amado. Sim, Deus amado. Obrigado por tudo, Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai eterno. Graça e paz. Veio o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Graça e paz, amados irmãos, iremos cantar a primeira estrofe do hino Tuas Obras Te Coroam. Tuas obras te coroam como um halo de esplendor, astros, anjos, céus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro
fontes formam coro singular. Que possamos lembrar sempre do amor de Deus, sempre que as obras dele é a perfeita, boa e agradável para as nossas vidas. Um beijo em todos. A paz, irmãos. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, nós temos eu tenho um versículo na Bíblia que fala: felizes aqueles que não viram, mas creram. E é o nosso ponto de partida, porque nós cremos na palavra do Senhor. Apesar de a gente nunca ter conhecido pessoalmente Jesus, né? Mas a gente crê na sua palavra e nos seus milagres. E nos seus parentes tem que ficar em casa por causa do coronavírus, que já vai embora. amém. Em nome de Amém, Jesus. em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor
tão grande, eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Meus caros irmãos, irmãs, graça e paz, nós estaremos meditando na Palavra de Deus, um texto que se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 ao 29, um texto que fala sobre a ressurreição de Jesus, que fala sobre a Páscoa, o período que nós estamos vivendo, que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Diz assim a palavra de Deus, João 20, de 19 a 29. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo lhe disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhes Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Este texto fala exatamente do momento que Jesus havia ressurgido e aparecido para os seus discípulos. Alguns deles já tinham visto a Jesus, mas nem todos. E aqueles que não viram não acreditavam na ressurreição de Jesus. Nós vemos aqui que um deles se chamava Tomé e ele realmente não creu que Jesus havia ressuscitado, duvidou disso, mas Jesus apareceu a todos e mostrou-lhe as suas feridas e disse a Tomé para que ele seja um crente verdadeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui para falar desse assunto que todos já conhecemos, todos já ouvimos falar, que é a presença de Jesus. E a presença de Jesus é o motivo da nossa alegria. A presença de Jesus é o motivo da nossa motivação, né, da nossa vida. E nós falamos muito sobre a questão da morte, falamos muito sobre a questão da forma horrível como Jesus morreu, como Jesus foi crucificado, foi entregue, foi levado para o sepulcro, e nós nos entristecemos com estas coisas que aconteceram, mas nós vemos também na palavra que ele não ficou morto, ele ressurgiu, ele voltou e apareceu aos seus discípulos. E nós temos muito medo dessa questão da morte. Nós evitamos falar
da morte. A morte significa separação, separação física. Nós nos lembramos de nossos amigos, nossos parentes, entes queridos que se foram e nos entristecemos porque nos lembramos deles ainda em vida. Então a morte separa as pessoas, a morte traz saudade, a morte nos faz lembrar de pessoas que viveram conosco e não estão mais. Mas a morte para Deus, para Cristo, não é o fim. E ele provou isso quando ressuscitou de entre os mortos. Nós vemos aqui que os discípulos estavam perdidos, os discípulos estavam sem saber o que fazer, os discípulos estavam atordoados por causa da morte de Jesus, por causa de tudo aquilo que ele falou, e eles esperavam que isso não acontecesse com ele, porque eles tinham uma esperança, eles tinham algo realmente guardado nos seus corações, de que Jesus poderia fazer uma grande mudança, uma grande transformação na vida dos judeus. Mas Jesus, ele mostrou que o reino dele é diferente do nosso reino. O reino de Deus, ele é espiritual, ele transforma vidas, ele faz modificação na vida de cada um, daqueles que o buscam, daqueles que o servem. E ele mostrou que ele está vivo, que ele está presente, que ele não está morto, que ele está ativo e ele pode mudar a vida das pessoas. E quando ele está vivo, quando nós sentimos essa presença de Jesus, nós nos sentimos felizes, nós ficamos alegres. E isso nos motiva para trabalhar, para servir. Quando os discípulos perceberam e entenderam a questão da ressurreição, do reino de Deus, da maneira como Jesus veio a esse mundo, morreu, mas ele ressurgiu, eles perceberam isso, eles se motivaram para o trabalho e foram imediatamente pregar e falar sobre esse Jesus. E é assim, quando nós percebemos a presença de Jesus, a vida de Jesus, ele não está morto, ele está ativo, ele está presente e ele pode transformar vidas. Então isso nós ficamos motivados para trabalhar, para servir, para adorar o Senhor. E por que a presença de Jesus alegra e motiva o crente? Em primeiro lugar, porque ele livra dos nossos temores, ele tira os nossos temores. E é isso que aconteceu com os discípulos. Eles estavam perplexos quanto àquela situação. O que fazer? O que nós temos agora para fazer diante dessa situação? Os romanos querem nos perseguir, querem nos prender, querem nos matar, igualmente fizeram com Jesus. Eles estavam atordoados, escondidos, presos, com medo, receosos. E Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco, paz seja convosco. Quantas incertezas nós temos quando não temos a presença de Jesus conosco, quando não sentimos a presença de Jesus conosco. E o que ele faz, em primeiro lugar, é nos livrar desse medo, nos livrar dessas incertezas, desse receio do futuro, dessa falta de perspectiva. E Deus nos dá através de Jesus. Jesus fez isso com os discípulos. Eles estavam presos em suas casas. Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. E ele mostra que ele está vivo, que ele está presente. Em várias oportunidades, Jesus procura confortar os seus discípulos. Lá em Mateus capítulo 14, 27, ele fala para eles: não temais, sou eu estou aqui. E é exatamente isso que ele está dizendo para nós. Ele não está morto, ele está vivo, ele está presente, ele está atuante. Então, não tem razão para temer, não tem razão para ficar com medo. E é por isso que a presença de Jesus nos motiva, porque ele está vivo e tira os nossos temores. Em segundo lugar, a presença de Jesus nos motiva porque nos livra da incredulidade.
nos livra da incredulidade. Então, quando nós tememos, quando nós ficamos com medo, nós deixamos de crer, nós desconfiamos das coisas. E é exatamente assim que acontece quando Jesus se faz presente na vida de alguém. Deus age na vida dela, Deus age na vida dessa pessoa e tira essa incredulidade, tira essa falta de fé. Ele nos livra de nossa incredulidade também. Pessoas que são desconfiadas umas das outras. E é exatamente isso que aconteceu com Tomé. Tomé olhou para os seus amigos, seus companheiros, discípulos, e disse: eu não creio, vocês estão dizendo que ele voltou, como assim? Se ele não aparecer aqui, não mostrar as suas feridas, eu não crerei. E foi aí que Jesus entrou e foi logo direto para Tomé e disse: veja aqui as minhas feridas, Tomé. E Tomé não titubeou. Tomé olhou para as suas feridas, olhou para esse Deus, esse Cristo. Ele caiu em si, acreditou. Jesus o livrou da sua incredulidade. Quantas vezes, quando nós não temos a presença de Jesus em nossa vida, nós não cremos. Quando nós não temos comunhão com Deus, como é que nós vamos crer em Deus? Por isso que às vezes nós fracassamos nas nossas vidas, porque nós não temos consciência da presença de Jesus. Para nós, Jesus não é aquele ser superior, aquele ser celestial que está conosco, presente, ativo, transformador. Nós o enxergamos apenas como uma figura, como uma imagem, como alguém que está ali para nos servir, e isso não é verdadeiro. Nós ficamos cegos quando nós ficamos preocupados. Nós ficamos cegos quando deixamos de crer. Nós ficamos cegos quando não percebemos a presença de Jesus. E Tomé, ele não tinha visto a Jesus. Ele não sabia, na verdade, se aquele que apareceu para os seus amigos, seus companheiros, era realmente Jesus. Mas quando você tem uma experiência direta com Deus, quando você tem essa experiência com Cristo, você vai perceber a sua presença, a sua vida sendo mudada. A reação de Tomé foi imediata. Disse ele: Senhor meu e Deus meu. E é assim que acontece quando Jesus age diretamente na sua vida. Quando você percebe a presença de Jesus na sua vida, você vai reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Então, este é um momento crucial, um momento importantíssimo para você entregar a sua vida a Jesus e saber que Ele está presente, que Ele te livra da incredulidade. Pare de descrer, né? Deixe a incredulidade de lado e comece a crer em Cristo. Comece a olhar para Cristo, comece a visualizar o reino de Deus. E em terceiro lugar, a sua presença é importante para nós, para a vida do crente, porque ele sempre permanece conosco através do Espírito Santo. Diz o texto aqui que ele soprou sobre os discípulos. Recebei o Espírito Santo, disse ele. E quando ele fez isso, ele disse: eu estarei para sempre com vocês. A minha presença será expressada, será sentida, será manifestada através da ação do Espírito Santo em sua vida. Então, quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus, você é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo já mora no seu coração. O Espírito Santo, ele é a vida de Jesus em sua vida. É como o próprio Jesus disse para Nicodemos, que era um dos principais ali, fariseus, disse: o vento sopra para onde quer e não sabes para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então ele disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E às vezes nós precisamos ter essa certeza em nosso coração. Precisamos desse novo nascimento. Precisamos dessa nova perspectiva, dessa nova visão. E é isso que nos motiva, porque quem nos dá essa força é o Espírito Santo.
Quem nos dá essa vida é o Espírito Santo. Foi o que Jesus fez. Ele soprou sobre os discípulos, recebeu o Espírito Santo. Agora vão agir, vão trabalhar. E lá na frente ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Foi quando os discípulos receberam o poder de Deus e foram pregar a respeito da palavra de Deus. E o próprio Jesus, antes de despedir os discípulos, disse a eles: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a verdadeira motivação vem do fato de que Jesus está vivo e presente conosco, está atuante conosco. E é assim que nós devemos ter essa certeza em nosso coração. Então, fique agora com esta palavra. A presença de Jesus te motiva para trabalhar, porque Ele te livra dos teus temores, do seu medo, Ele te livra da sua incredulidade e te dá o Espírito Santo para que possa acompanhá-lo sempre, em todos os momentos. E você tem a autoridade de Deus através do próprio Cristo para pregar esta palavra, fazer novos discípulos, ir por todo mundo pregando o Evangelho de Deus. E que essa palavra possa permanecer no seu coração. Fique firme, tire os seus medos, tire a sua incredulidade, confie no Senhor e o Senhor o abençoará. Que Deus te abençoe com esta palavra, que Deus te abençoe através da manifestação do Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Transforma em alegria o meu triste coração, Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o
é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Vamos ministrar então a ceia nesse momento, a ceia do Senhor que Ele estabeleceu no dia em que se reuniu com os discípulos e estava prestes a ser preso e crucificado. Antes de mais nada, vamos ler o texto em Lucas capítulo 22, versos 14 em diante. Diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Essas palavras foram ditas por Jesus neste momento especial, momento da ceia, que eles estavam comemorando a Páscoa, e Jesus estabeleceu uma nova aliança entre os homens e Deus. Então esta aliança foi marcada por dois elementos, o pão e o cálice. O pão, que significa o corpo de Cristo, ele é importante porque Jesus deu a sua vida por nós. E também o cálice, que é o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado em favor de nós. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos em comunhão com Deus. Por isso que nós falamos para as pessoas terem bastante zelo com a sua vida espiritual, que possam cuidar da sua vida espiritual, para que possam participar da ceia do Senhor. Porque não é nenhuma brincadeira. É algo realmente consistente, algo importante e que faz diferença na nossa vida. Nós estamos nessa ceia virtual online. Eu creio que você já deve ter separado os elementos aí na sua casa. Nós vamos participar juntos e juntos vamos estar comemorando a ressurreição de Jesus. Antes, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te pedimos a tua bênção sobre nós, sobre todos que estão participando dessa ceia, nas suas casas, onde estiverem, e que nós possamos juntos ter comunhão contigo e lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Abençoa a nossa vida, abençoa cada casa, Senhor, cada lar que está, ó Deus, assistindo este momento especial de celebração, e que, ó Deus, a tua bênção seja estendida por todos os lugares. Obrigado pela vida, obrigado por Jesus morrer em nosso lugar. E que ele não apenas morreu, mas ressuscitou. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos. Amém. Diz a palavra de Deus, quando Jesus ergueu o pão e rasgou esse pão e disse: esse pão rasgado significa o meu corpo que foi dado por vós, foi rasgado por vós, por nós, pela humanidade. Quando ele fez isso,
ele diz que isso significa o seu corpo. Quando nós estivermos comendo, nós vamos fazê-lo lembrando deste ato salvífico de Jesus. Da mesma forma, ele ergueu o cálice e disse: esse cálice significa a aliança, a nova aliança que Deus estabeleceu conosco. E esta aliança está baseada não tão somente no sangue de Jesus. E em nome de Jesus nós cremos que através da participação desses elementos nós temos comunhão com Deus. Então, se você está em comunhão com o Senhor, se você está em comunhão com a igreja, se você foi batizado, se você está realmente dentro das normas bíblicas para a participação, você poderá nesse instante participar conosco. Todos estão convidados. Esta é a mesa do Senhor, não é a mesa da igreja, não é a mesa do pastor, é a mesa do Senhor. E o Senhor abre para todos que desejam participar dela. Por isso nós vamos fazer isso com bastante reverência, mesmo aí na sua casa, junto aos seus familiares. Faça com bastante reverência, solenidade, porque assim determina a palavra do Senhor. Nós estaremos participando, comendo os elementos. Estou aqui com a minha esposa e creio que você está com a sua família. Pegue o seu pão, o seu cálice e repita comigo: Senhor, eu te agradeço pelo pão e pelo cálice. Obrigado, Deus, porque através de Jesus nós temos vida. E nós estamos aqui para celebrar a vida. E te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Comamos, pois, e bebamos do pão e do cálice. Você faz uma oração de agradecimento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, eu te agradeço, Deus, por participar, Deus, desse banquete espiritual, dessa ceia, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, Pai, de estarmos aqui, não estarmos com os nossos irmãos na igreja, mas estarmos aqui, mesmo estando no vídeo virtual, Senhor, mas que eles possam também estar participando conosco, Deus. Obrigado, Jesus, por tudo, Senhor, por esse ato, Senhor, que estamos fazendo agora, Deus, e creio que um dia nós estaremos contigo também, estaremos contigo, Deus, com todos os nossos irmãos participando também, Senhor, desse banquete. Obrigado por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, fala ao nosso coração e ajuda que cada vida esteja na sua casa participando também. Amém. Fica conosco nesta noite, Deus, abençoa. Obrigado pela tua palavra que o pastor já leu, Senhor. Abençoa-nos, Pai. Fala conosco nesta noite, nos orienta, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. A palavra de Deus nos fala que Daniel, ele não foi livrado da morte antes de entrar na cova. O Senhor livrou Daniel dentro da cova dos leões. Davi também foi livre, vitorioso, quando ele enfrentava o gigante. Os companheiros de Daniel foram livres da fornalha de fogo ardente, dentro da fornalha. Nós estamos dentro da nossa casa, e a nossa casa está se tornando como uma fornalha. Mas Deus está conosco. E o que nós podemos fazer é orar, buscar a presença de Deus e falar com Ele. E é isso que nós vamos fazer agora. Mais do que nunca, é hora de se voltar para Deus. Grande Deus e soberano Pai, elevo meus olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? O meu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Grande Deus e soberano Pai, nós estamos sentindo, Senhor, como se nós fôssemos menor do que uma formiga, Senhor. E nós estamos sendo assolados. Mas nós sabemos que nós temos um grande Deus. Um Deus tão grande que Ele é capaz de esmagar o vírus, Pai, que nos assola, que nos amedronta, que nos dá terror, Senhor. Deus Todo-Poderoso, vem, Senhor, em nosso socorro. Abençoa-nos, Senhor. Visita a casa de cada irmão. Visita os hospitais. Visita os leitos de enfermidade. Visita as famílias, meu Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Ouve, Senhor, quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ouve a nossa oração. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, estende o teu braço, põe a tua mão sobre cada lar e sobre cada família, porque só tu és Deus, só tu és soberano, só tu és o grande e poderoso Deus, que venceu e já venceu todas as batalhas. Irmãos, em nome de Jesus, eu entrego agora a minha vida nas mãos do Senhor, a minha casa e a minha família. Em nome de Jesus. Quarentena sim, sozinho nunca, com Jesus sempre. Amém. Muito obrigado, irmãos, mais uma vez, por estarmos juntos, participando desse culto de louvor ao nosso Deus. Que você continue firme na palavra, que você continue conosco. Às quartas-feiras estaremos ministrando uma live ao vivo e para o seu coração, que você possa aproveitar esta oportunidade também de ouvir mais uma vez a palavra do Senhor, um consolo, conforto para a sua vida nesses dias tão conturbados. E também, aos domingos, estaremos ministrando a palavra do Senhor no culto dominical. E espero que em breve estejamos juntos novamente, reunidos, em nome de Jesus. Por enquanto, vamos continuar utilizando esses meios eletrônicos e que Deus esteja com a sua vida, dando a você uma semana abençoada em nome de Jesus. E não se esqueça, todos os dias, ao meio-dia, estamos orando pelo país, orando pela situação que estamos vivendo, orando pela igreja, orando por nossas vidas. Faça isso, faça esse propósito no seu coração. Ore mais, busque mais ao Senhor. Que Deus esteja com a sua vida. Recebei a bênção. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esses que estão nos assistindo, que estão participando desse culto. Obrigado por mais um dia, por mais uma semana. Esteja conosco e que sejamos realmente vitoriosos em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor eterno e insondável de nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, povo do Senhor, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus esteja com a sua vida, um grande abraço e firme nas promessas do Senhor. Deus te abençoe. Até mais.